Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira. É com o coração muito feliz que nós estamos aqui iniciando o nosso Evangelho diário. Este momento que todos nós nos reunimos aqui com o coração em Jesus, com um pensamento elevado até a Deus, nosso Pai, e com as portas da nossa alma abertas para os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho, meus irmãos, não nos traz apenas ensinamentos, mas ali nós encontramos paz, esperança, palavras de renovação para todos nós, palavras de amor que podem nos conduzir e nos ajudar no caminho com Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos e hoje, meus irmãos, vamos começar a nossa reflexão trazendo aqui pra gente, rememorando palavras do nosso querido Paulo de Tarso em uma de suas cartas a Gálatas, no capítulo 6, versículo 9. Olha só o que Paulo nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Meus irmãos, olha só o que Paulo nos diz: não nos cansemos de fazer o bem. Enquanto estamos fazendo bem, estamos semeando. E ele conclui: pois no tempo próprio colheremos este bem que nós cultivamos, mas isso só se nós não desanimarmos no meio do caminho. E meus irmãos, séculos mais tarde, nosso querido e amado Allan Kardec, ele também vai trazer um ensinamento aí para nós que se harmoniza muito bem com essas palavras de Paulo. Kardec diz: não basta não fazer o mal, é preciso também fazer o bem. Kardec e Paulo, harmonizados aqui, nos convidando a cultivar o bem, definindo em nosso coração que fazer o bem é um convite ao trabalho de semear amor, semear caridade, semear as virtudes, semear ações úteis, harmonizadas com Deus. Meus irmãos, olha só, fazer o bem é caridade. Fazer o bem é convite ao trabalho harmonizado com nosso amado Jesus. Fazer o bem é movimentar-se na seara, cooperando com Deus. Ou seja, fazer o bem é ação, é atitude, são palavras, são pensamentos, são escolhas alinhados com a lei divina. Mas olha que interessante. Fazer o bem, meus irmãos, é sempre ligado à ação, ao movimento, ao realizar algo. E Kardec, ele nos atenta a isso, porque ele diz assim: não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. O que concluímos, meus irmãos, que não fazer o mal não necessariamente significa fazer o bem. Por outras palavras, muitos irmãos ainda acreditam que basta não fazer o mal, que basta não cultivar o mal, que basta não fazer nada no caminho do mal, que isso é o suficiente para a tua jornada terrena. Mas Paulo e Kardec nos dizem: olha, é preciso fazer o bem. Meus irmãos, podemos não fazer o mal e também não fazer nada no caminho do bem. Podemos não fazer o mal e vivermos neutros, fechados em uma rotina que apenas nos beneficia, em ação estagnadas no caminho elevado.
E quantos irmãos ainda vivem nessa neutralidade, não fazem o mal, mas também não movem-se a alma para fazer o bem. Não fazem o mal, mas também não elevam o pensamento para produzir e auxiliar o bem. Não fazem nada no caminho do mal, mas também não produzem nenhuma obra. Não semeiam nada no caminho do bem. E meus irmãos, vamos pensar aqui juntos quanto a isso. Aqui rememorando Paulo, quando nós cultivamos algo no bem, colheremos bons frutos no bem. Se cultivamos o mal, também colheremos frutos no mal, não é mesmo? Agora, se a gente não cultiva nem o bem, nem o mal, o que nós iremos colher? Se nós não cultivamos nem ações boas, mas também nem ações más, o que a gente vai colher? Não teremos nenhum fruto para colher, meus irmãos. E essa reflexão, ela é importante para todos nós, para frisar muito bem no nosso coração que não basta, como Kardec diz, não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Meus irmãos, não fiquemos ociosos, achando que só o fato de não fazermos o mal, não cultivarmos o mal, isso basta para nos elevar o espírito. Pois não. Precisamos colocar a mão em serviço para cultivar o bem. E sobre isso, meus irmãos, conta para todos nós o querido irmão Jacob, através da psicografia de Chico Xavier, que certa feita ele, passando por uma região ali no plano espiritual, irmão Jacob já desencarnado em espírito, ele passava ali por uma região espiritual junto com a tua filha, e ele nota que nesta região haviam vários espíritos vagando, andando apenas de um lado para o outro, uma região que não era das mais bonitas, mas também não era uma região muito agradável. E ele, em dúvida, questiona sua filha: o que seriam esses espíritos que estão aí, parece que perdidos? Não estão fazendo nada, sem reação? O que são esses espíritos? Por que eles estão aí? E a tua filha, a Marta, ela vai dizer para ele que aquele plano, aquela região por onde eles estavam passando, ali, meus irmãos, era habitado por espíritos que mataram o tempo. E ela realmente denomina assim, ainda coloca entre aspas na obra pra gente, espíritos que mataram o tempo. Aquela região era dedicada a receber espíritos que mataram o tempo aqui na Terra, que não fizeram o mal, mas também não cultivaram nada no caminho do bem. Ou seja, não tinham nenhum fruto para colher. Qual o tesouro que estavam carregando no coração, para que pudesse os elevar depois, quando adentrasse novamente na vida espiritual? Eles não tinham uma bagagem, digamos assim, mais robusta após a última existência para alcançar esferas espirituais mais harmonizadas, mais felizes. Então eles ficavam nessa região, dedicadas a espíritos que não fizeram o mal, mas também não fizeram nada no caminho do bem. E Marta acrescenta que esses espíritos, meus irmãos, eles ficavam ali presos nas lembranças da última encarnação, da última existência, presos nas lembranças do que fizeram, saudosos, estagnados, meus irmãos, estagnados. E olha só que infeliz esta situação. Irmãos que ao adentrarem na verdadeira vida, na vida espiritual, não tinham nenhum fruto para colher da existência que tiveram na terra, pois não produziram nada no caminho do bem.
Meus amados irmãos, quando irmão Jacob compartilha conosco essa informação, isso abre muito mais o nosso olhar para as palavras de Kardec e também de Paulo, quando eles fazem esse convite: olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos esse bem, ou seja, estamos aqui na terra cultivando o bem. Quando adentrarmos na vida espiritual, vamos colher esses frutos. Da mesma forma, Kardec diz: não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. É preciso, meus irmãos, passar pela nossa existência deixando sementes do bem, deixando aqui na terra a caridade, o amor, a benevolência e todas as formas de fazer o bem que temos aí incontáveis, como pequenas sementes que um dia irão frutificar. Com isso, meus irmãos, hoje nós convidamos a todos a refletirmos. Ao longo do nosso dia, estamos aqui encerrando mais uma semana. Pensarmos o que estamos cultivando no caminho do bem. Ou será, meus irmãos, que estamos paralisados, achando que tudo bem, basta não fazer o mal, que está tudo certo. Mas não, meus irmãos, precisamos, a exemplo de Jesus e de tantos outros bons espíritos que estiveram aqui conosco, a exemplo deles, seguir os passos de trabalho no caminho do bem, de cultivar, de auxiliar, de amparar, de se movimentar no caminho do bem, ao invés de ficarmos ociosos, meus irmãos. Porque, como o irmão Jacob nos diz, se não cultivarmos nada no caminho do mal, mas também não cultivarmos nada no caminho do bem, meus irmãos, provavelmente podemos ir para esta região espiritual onde se encontram irmãos nossos que viveram da mesma forma aqui na Terra. Então é um convite para a gente, a todo momento, a espiritualidade amiga, os espíritos mais evoluídos que por aqui passam, a todo momento nos convidam a colocar as mãos em serviço no bem, porque isso é benéfico para nós, para o próximo, isso coopera com Deus e nos auxilia na nossa jornada de desenvolvimento. Nós não conquistamos nada, meus irmãos, através da ociosidade dos braços cruzados da alma. Estou dizendo aqui que a gente não conquista nada de evolução interior se não enfrentarmos desafios, se não nos colocarmos a serviço do bem, se não abrirmos o nosso coração para produzir boas obras, cultivar boas sementes harmonizadas com Deus. Bom, meus amados irmãos, que essa mensagem possa ser fixada em nosso coração, uma mensagem sobre cultivar o bem, que foi inspirada no nosso capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 16. Todos nós podemos, hoje, meus irmãos, fazer diferente e iniciar o nosso dia, iniciar a nossa sexta-feira, cultivando uma sementinha no caminho do bem. Meus amados irmãos, fiquemos com Jesus. Vou convidar para a gente encerrar com essas palavras hoje, lembrando que é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Que assim seja.